Do PT, vereadora Estela Balardim, com a palavra da tribuna. Bom dia a todas e todos, a quem nos assiste de casa. Eu quero iniciar minha fala fazendo um convite muito especial. Ontem eu estive representando a Câmara de Vereadores na abertura das atividades do Aldeia Sesc e nós saímos com essa tarefa. A tarefa linda de convidar a cada um e cada uma dos nobres pares e também de quem nos assiste de casa para a exposição Presença Negra, que está ocorrendo a partir do dia de ontem, na Galeria da Casa de Cultura, vai até dia 13/11, no caso até dia 12/11, e ela traz uma representatividade muito importante. Ela vem de um projeto que se iniciou por causa de um dado que foi constatado no Museu de Artes Visuais de Porto Alegre. Mais de 1000 artistas compõem as obras que tem no museu. E desses mais de 1000 artistas, apenas 22 são negros e negras. Então a gente vê a discrepância nesse número e a importância, portanto, de ainda falarmos desse tema. Seria muito importante se a gente não precisasse ter isso. Se a gente não precisasse ter uma exposição de arte que falasse especificamente sobre isso. Mas ainda precisamos, pois ainda sabemos que estruturalmente convivemos com o racismo. E mesmo ontem, numa atividade que era para o nosso povo, que era para o povo negro, a gente viu que a presença das pessoas negras ainda era em menor número. O que demonstra que os espaços de arte, os espaços de galeria, de exposição, não são espaços onde a população negra se sente à vontade. Então a gente precisa cada vez mais falar sobre isso. Falar sobre a presença das ações e das representações de cultura periférica estarem também no centro da cidade. Nada de nós sem nós, mas também tudo sobre nós em todos os espaços, para que cada vez mais a gente consiga aumentar a representatividade e o pertencimento em todos os locais. Afinal de contas, a arte e a cultura são um direito constitucional de todos e todas. Então eu quero deixar aqui esse convite super especial a quem nos assiste. Tá linda a exposição, tá forte, tá marcante, tá emocionante e tá muito representativa. E isso é muito importante para uma cidade como Caxias do Sul, que já foi a capital da cultura. O segundo tema que eu quero conversar aqui com vocês, mesmo passado, já havendo na tarde de ontem um acordo entre a Prefeitura e a Visate, eu não queria deixar de me posicionar sobre o acontecimento, porque eu acredito que tenha sido algo marcante para o dia de ontem, né? Infelizmente, muitas pessoas tiveram a sua vida impactada de forma negativa por causa da paralisação da Visate, mas quero já de início deixar aqui a minha solidariedade aos colaboradores da empresa que de forma legítima fizeram a sua paralisação. Dizer que então não é culpa deles, em nenhum momento estaremos falando isso, afinal de contas é sim legítimo, porque todos têm o direito de trabalhar e receber por esse trabalho. Então, mesmo com esse acordo já sendo feito, a gente precisa aqui pontuar que falar do transporte público é falar diretamente da vida das pessoas, é algo fundamental para ir para a escola, para a faculdade, para o médico, para o trabalho. As pessoas vivem diretamente ligadas ao transporte público, as suas vidas se movimentam através disso. Então, é algo que parando para, sim, a cidade como um todo. Quero dizer que eu acho bem estranho o secretário falar que, ao saber que apenas 30% do salário foi pago, ele não achava que haveria paralisação. A gente sabe, de comum acordo entre nós, que todo mundo trabalha esperando o seu salário. Tem gente que gosta do seu trabalho, tem
Tem gente que trabalha só por necessidade, mas sim, no fim do mês, todo mundo quer receber o seu salário. Afinal de contas, a gente tem contas, a gente tem vida, a gente tem boletos para pagar, e isso requer que o pagamento seja feito. Então, a partir do momento onde apenas 30% do salário foi pago, a paralisação era algo esperado. Então, me causa muita estranheza o secretário ter falado que não havia a possibilidade, que não aventava a possibilidade que essa paralisação aconteceria. A outra questão bem importante sobre isso, que eu acho que é o que eu mais quero pontuar aqui, é que não é a primeira vez que a gente fica refém da Visate, e eu tenho muito receio que não demore muito tempo isso aconteça de novo, que isso aconteça novamente. Então, eu acho que a gente precisa coletivamente estar cobrando do poder público soluções em relação a isso, para que a gente não veja, mais uma vez, a nossa cidade parando, trabalhadores perdendo seus dias de trabalho, pessoas perdendo seus horários no médico, seus exames, por conta de alguma coisa que a Visate deixou de fazer, nesse caso, algo grave como deixar de pagar o salário dos funcionários. Então, que a gente precisa, sim, da colaboração da Prefeitura, que já fez repasses, mas que precisa, de uma forma mais efetiva, cobrar da empresa, de uma empresa que cobra uma das tarifas mais caras do Brasil, alguma solução. Afinal de contas, além disso, além desse caso absurdo que aconteceu ontem, que escancara como é que a Visate trata a Prefeitura, como é que a Visate trata Caxias do Sul, através de ameaça, através de uma forma de fazer com que a gente fique refém, de fato, da empresa. Ela também deixa de fazer serviços, por exemplo, no bairro Parada Cristal. Eu estive com um secretário de transporte que disse que a Visate não ia fazer as linhas, não ia aumentar as linhas, até que não se resolvesse, até que não tivesse uma solução com a empresa São Marcos. Então, a Visate, que é contratada para prestar um serviço de transporte público para toda a cidade de Caxias do Sul, alega que não fará esse serviço da maneira correta, por simplesmente achar que algo tem que ser solucionado antes. Enquanto isso, quem sofre essa penalização é a população. Quem falta ônibus de um local tão distante para chegar no centro, para conseguir ter os seus compromissos, para conseguir, sei lá, procurar emprego, chegar à farmácia, pois lá é um local que não existe farmácia, comprar medicamentos, não consegue por causa dessa questão. Então, a gente precisa, sim, fazer essa cobrança, pois não somos refém da Visate e precisamos de soluções. Seu à parte, vereador Lucas. Obrigado, vereadora Estela. Oportuna a sua fala. Ontem eu tive à tarde na reunião convocada pela SEDUT, pelo nosso presidente. Vários elementos foram apresentados, né? E eu acho que eu quero tratar mais da questão macro. Nós temos um problema no transporte público em Caxias do Sul. E o discurso é que muitas vezes chega de senso comum ou discurso fácil, ele não vai resolver esse problema. Nós temos uma situação caótica. Ontem, né, foram feitos vários questionamentos, eu fiz, né, também ao secretário, e isso era previsto que aconteceria e já quero deixar registrado nos anais da casa. Nós vamos caminhar para o início de 2023 com algo semelhante. Porque foi feito subsídio para a garantia da modicidade tarifária, o subsídio que nós fizemos, isso é uma coisa. Esses recursos vieram do governo federal, em razão da passagem dos idosos, etc, etc. Há um passivo de governos, de um governo passado com a Visate. Agora, ontem, o que se tornou inadmissível, e eu até me manifestei nas redes sociais, é o blefe da empresa, penalizando os trabalhadores. Isso não pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, o poder público, que coordena o Sistema Municipal de Transporte em Caxias, através da secretaria, precisa encontrar alternativas. Porque, do contrário, em janeiro ou fevereiro, nós teremos uma outra parada da empresa e quem se prejudica é o povo. É um tema sério, SEDUT, essa casa precisa pensar com muito apreço e com muita urgência nessas questões. Muito obrigado, vereador Lucas. Seu à parte, vereador D'Ambrosio. Não dá? Então tá.
Quero deixar aqui, então, mais uma vez essa cobrança para que se encontre soluções que, de fato, resolvam o problema para que a gente não fique por anos refém da empresa Visate. Reforço que cobra uma das tarifas mais caras do Brasil. Muito obrigada. Próximo vereador.